Bem, gente, tudo bem com vocês? Vocês querem aprender essa faixinha de cabeça unissex infantil, mas vocês podem também fazer no tamanho adulto. Só ver a circunferência, tá? E aumentar aqui nas carreirinhas. Se quiser fazer mais larguinha, faz com mais correntinhas logo no início, né? Que o que vai dar largura são as correntinhas iniciais. A bandeirinha, aí eu coloquei um tipo de fio, mas utilizei um fio de tex menor. E ela ficou com um tamanho de 3,5 cm, porque eu não queria que ela ficasse tão grande. E aí usei a Anne, verde bandeira. Esse amarelo aí é da Vivere. O branquinho é Anne. O azul é a Bela, todos de tex 295. E agulha de 1 mm para fazer a bandeirinha, tá? Não tá arrematada, vou arrematar. A bandeirinha eu costurei, ó. Mas vocês podem colar. Eu vou pesar ela aqui, tá? E colocar aí o tamanho em centímetros do comprimento dela, tá? Daqui até aqui a pontinha. Com comprimento 66 centímetros, com largura de 4,5 cm e pesando ao total 17 gramas. Então, aqui é uma peça bem econômica e rápido de fazer, tá? Coloquei a cor branca, porque é a cor que a bandeirinha vai se destacar. Mas vocês podem fazer toda amarelinha, ela azulzinha também, né? O verde que não vai destacar tanto a bandeirinha. Mas aí fica a critério de vocês, né? Então, eu espero que vocês gostem aí do passo a passo. E já deixem aí um joinha. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem, dê sugestões de vídeos. E simbora! Gente, os materiais são esses daqui. Vou utilizar esses fios, mas vocês podem utilizar, tá? Outro fio. Eles têm a Tex 370. Vou utilizar aqui o branco para fazer a base e detalhes. O amarelo, o verde e o azul bique também é da Bela, tá? Eu só tinha esse pouquinho e tava sem a embalagem. Tá bom? Eu vou... E a agulha, a tesoura, né? E a agulha número 2,5. Bom, eu quero que fique bem delicado. Uma fita de fita métrica. E eu vou procurar aqui a ponta pra gente iniciar. Bem, gente, eu vou dar uma laçadinha aqui inicial. Ela é bem facinha, tá? Como eu tô fazendo com fio Bela, eu vou fazer pra uma criança, acho que é 9, 10 anos, tá? Um menino. Eu vou fazer aqui um cordão com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Nesse cordão, nesse fio de 370 de tex, tá? E com agulhinha 2,5. Ele ficou com 4,5, tá? 4,5 cm. Aqui. Eu vou voltar no segundo, tá? Primeiro aqui, segundo, com ponto baixo. Deixa eu só apertar um pouquinho essa laçadinha. Não vou deixar os pontos nem muito apertado, nem muito folgado, tá? Aqui, ó, eu fiz 10, então vou ter que ficar aqui com 9 pontos baixos, né? Porque eu voltei na segunda, então eu fico com um a menos, um ponto a menos.
Depois, com esse fiozinho, vou fazer uma correntinha, virar minha peça. Vou vir aqui, ó, no cantinho, pegando as duas alcinhas. E vou fazer um ponto baixo, tá? Venho aqui, ó, pegando as duas alcinhas, um ponto baixo até terminar. Aqui embaixo eu tenho 9 pontos baixos. Nessa carreira em diante eu vou ter 9 também, tá bom? Cuidado pra vocês não colocarem mais ou menos. E vai ser só assim, gente, repetição. Eu vou fazer aqui as minhas. Chegar no final, cuidado pra vocês não pularem ponto também. Meu fio tá assim porque eu puxei ele ali. Puxei demais, ó. Aqui no finalzinho, ó. Aí, faz uma correntinha, vira a peça. E continua. Coloquei o fundo amarelo, porque o que geralmente eu uso é branco, então branco no branco não vai dar muito certo, né? Ó, gente, tá ficando assim, ó. Tá? Eu vou voltar pra vocês. Quando eu fizer as minhas, vou ver quantas carreirinhas e em centímetro ela ficou, bom? Gente, eu fiz 78 carreirinhas de idas e vindas, tá? Deixa eu pegar a fita aqui e medir pra vocês. Se eu for fazer algum ajuste, aí eu vou deixar aí, tá? Pra vocês. A largura ficou 4,5 com 37. Se eu puxar um pouquinho, 38 centímetros, tá? 38. Eu finalizei aqui, ó. O que eu fizer em um lado, eu vou fazer do outro, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha aqui, virar minha peça. Eu vou fazer uma diminuição. Então, vou colocar aqui, ó, a agulha nesse primeiro ponto. Vou puxar o fio. Vou vir pro próximo, puxo o fio. E laço e tiro tudo. Aqui eu tenho uma diminuição. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Eu vou fazer outra diminuição no começo e no final, ó. Coloco o fio, aqui a agulha aqui, ó. Puxo o fio, deixa eu fazer direito. Coloco a agulha aqui, puxo o fio. Coloco a agulha no último ponto, puxo o fio. Laço o fio na agulha e tiro uma correntinha. Vou fazer mais uma diminuição no começo e no final. Então, aqui, ó. Faço uma diminuição, tá? Aqui de 2 eu vou ficar com 1. Vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui no final, ó, outra diminuição. Aí eu fiquei com 5. 9. Aí eu tinha 9, aí tirei 2, fiquei com 7. Tirei 2, fiquei com 5, tá certo. Ó, laço, faço uma correntinha, né? Vou virar minha peça, fazer mais uma diminuição aqui. Aí faço um pontinho só e mais uma diminuição. E de 5 eu fiquei com 3. Tá? Ó. Faço uma correntinha, né? Viro minha peça. Aqui eu fiquei com 3, então vou fazer o quê? Aqui, ó. Colocar a agulha nesse primeiro ponto, puxar o fio. Nesse próximo, puxo o fio. Nesse próximo, puxo o fio. Então, aqui eu fiz uma diminuição com 3 pontos. Vou
fazer uma correntinha, virar a minha peça aqui, né? Fiz uma diminuição com os 3 pontos, tá? Eu vou, deixa eu ver aqui, vou dar uma correntinha, fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no meio, fazer um ponto baixo, tá? Eu vou fazer um cordão aqui de 35 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 33, tá? 33. A quantidade que eu fizer em um lado, eu faço do outro, tá? 33. Aí eu venho nesse segundo e vou fazer, ó, pontos baixíssimos. Aí, se eu tinha 33, eu vou ficar com 32, né? Porque eu vou voltar na segunda. Então, vai ficar perdido. Gente, desculpa que eu tô resfriada. A voz tá meio fanha. Mas eu tô tentando gravar pra vocês, tá? A gente vai fazendo a peça, né? E vai fazendo de um jeito, aí não gosta. Aí pega e vai modificando. Eu tinha feito de uns 2 jeitos aqui. Pegar o lado certinho, gente, aqui, pronto. E não gostei. Aí Deus vai dando as ideias, né, pra gente. Ó, cheguei no último aqui no mesmo canto, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, gente, ficou assim. Quiserem fazer maior, menor, podem fazer. Esse meu cordãozinho com 33, né, se eu não me engano, 33 correntinhas, ele ficou tamanho de 13 centímetros, tá? Aqui eu vou cortar o fio para fazer o arremate, tá? Só que como eu vou pedir para a cliente, né, colocar no menino dela para ver se ela vai querer, se o tamanho ficou bom, né? Se ela quer que aumente, diminua. Aí eu não vou fazer os arremates. Eita, desculpa, gente. Aqui, tá bom? Eu vou primeiro ela fazer a prova. Como é a primeira peça que eu faço assim, eu já vou fazer o quê? Dando certo tudinho, aí eu vou fazer a minha anotação. Minha anotação e vai ficar em vídeo, né? Porque aí eu já sei. Vocês podem começar por qualquer lado, ó. Eu dei uma laçadinha aqui, mas não vou deixar sem a laçadinha. Porque, deixa eu esconder mais fiozinho aqui. Depois eu faço um arrematezinho mais bonitinho. Deixa eu esconder mais aqui, tá? Ó. Deixa um pedacinho aqui. Pronto. Deixa eu ver. Pega aqui na correntinha. Seria meu ponto baixo no primeiro. Eu vou fazer o quê? Vou colocar, puxar aqui o fio, né? Vou alongar um pouquinho. E no próximo, ó, vou fazer como fosse aqui uma diminuição, tá? Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E sobrou 2. Aí, aqui eu venho e faço a diminuição. Uma correntinha
Aí eu venho aqui, puxo o fio, no próximo já começo com a diminuição. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, né? 3, 4, no caso 7. Venho aqui. E aqui que eu vou ficar com 5. Aí, faço uma correntinha. E aqui eu vou ficar com, fazer uma diminuição no começo. Um ponto baixo e uma diminuição. Aí eu vou ficar com 3. Do mesmo jeito que foi do outro lado. Aqui eu faço uma correntinha e vou fazer, ó, uma diminuição com os 3 pontos. Puxar tudinho. Fazer uma correntinha, né? Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer 33 correntinhas. Aí eu volto na segunda, fazendo com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, eu faço um ponto baixíssimo. No final, corto e arremato o fio, ó. Tá vendo como ele vai ficando? Ó, gente. Se vocês quisessem aqui, feito um acabamento com ponto baixíssimo, voltado aqui com ponto baixíssimo, aí aqui fazia diminuição, né? Aí ia fazer isso, né? E depois voltar com ponto baixíssimo aqui, ficaria 10, tá bom? Agora, se você quiser também terminou esses 2 pontos, quiser passar o ponto baixíssimo em toda a volta, com a mesma cor, com outra cor, né? Dependendo do pra que vocês estão fazendo, aí vocês podem fazer também, tá bom? E outra opção que vocês podem fazer pra menina é fazer florzinhas de aplicação e colocar. Aí fica a critério, só usar a imaginação. Fazer o nome da criança, for um nome pequeno, com letrinhas, bordado, para quem borda, enfim, né? Só usar aí a criatividade. Vou terminar e já volto. Semana especial de comemoração de um cara aqui do canal, tá bom? Ó. Fazer aqui o anel mágico. Oi. Vou aqui prender, travar o meu ponto, tá bom? A minha unha tá assim suja, gente, tava da tinta que eu tava mexendo no negócio ali. Ó, vou fazer 6 pontos baixos aqui. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou fechar aqui, tá? Meu anel mágico. E eu vou fazer aumentos, tá? Fazer aqui 6 aumentos. Vou ficar com 12 pontos baixos. Então, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Fiz 12 aqui, vocês vão cortar o fio. Aí vocês podem fazer o arremate de vocês bonitinho. É muito ruim ver assim, gente, porque eu tô com o celular bem na frente aqui. Vocês fazem o arremate de vocês atrás, não precisa ficar tão bonitinho não, porque vai ficar escondido. Vocês podem fazer essa bandeirinha até maiorzinha. Até maiorzinho e colocar um broche para colocar numa roupa. Aí pode, ou colar, né? Com um brochezinho pode tirar, pode colocar de novo. Aqui eu vou dar um nozinho, 2 nozinhos. Eita lá. Aí fiz aqui o círculo com a cor azul bique, tá? Essa cor aqui é azul bique. Vou cortar aqui, depois eu pingo um pouquinho de cola. Tá? Não tem nada não, depois a gente vai ajeitando. Cadê? Aqui.
Aqui nesse daqui, vou iniciar com amarelo, tá? Vocês podem iniciar em qualquer lugar. Aí vocês prendem. Vocês prendem, tá? Aqui mesmo eu vou fazer um ponto, ou prende e fazem logo o ponto baixo, tá bom? Fica a critério de vocês. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer, deixa eu ver aqui. Pronto, o amarelo, né? Pronto, 2 correntinhas. Aqui eu errei, aqui são 2 correntinhas. Duas não. Na minha tensão de ponto são 3, porque é meu ponto alto, tá? Se vocês sobem o ponto alto de vocês com duas correntinhas, vocês fazem, não tem problema nenhum, não. Tá desfocando muito. No mesmo lugar, vou colocar outro ponto alto. No caso, um ponto alto, né? Que eu vou ficar com 2. Tá? Tentar não alongar muito, porque eu não quero que fique muito grande, não. O fio amarelinho fino que eu tenho é esse, então, virar com o que eu tenho, né? Aí, aqui no próximo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto. Só. Tá? No próximo, vou fazer um ponto baixo. E no mesmo lugar, um ponto meio alto. Um ponto meio alto. No próximo, um ponto alto. Será que tá desfocando muito? Um ponto alto. E no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Tô tentando fazer bem devagarzinho, gente. E o máximo perto aqui do celular. Pra ver se não desfoca. Aí, no próximo, eu faço um ponto alto. E junto um ponto meio alto. E no próximo, um ponto baixo. Ele ficou assim, ó. Aí, eu vou repetir o que eu fiz. No caso, eu subi com 3 correntinhas. Aqui no próximo, já vou com o meu ponto alto. E as 3 correntinhas é o meu ponto alto lá de início. Ponto alto. E no mesmo lugar, outro ponto alto. Tentando não alongar. No próximo, só um ponto meio alto. Aí, no próximo, um ponto baixo. E no mesmo ponto, um ponto meio alto. Aí, no próximo, um ponto alto. E um ponto alto duplo, no mesmo lugar. Aí, no próximo, um ponto alto. E um ponto meio alto. E no próximo, um ponto baixo. Tá? E aqui, eu venho com um ponto baixíssimo. Ele ficou com os 4. Assim, né? Fica um triângulo, né, gente? Caso um triângulo. Aqui eu vou soltar aqui e vou fazer o meu arremate do outro jeito, pra ficar mais bonitinho. Ele ficou meio tronchinho aqui. Olha, gente, teve um pontinho que sobrou, mas eu fiz daquele jeito e não mostrou não, tá?
Aí, não sei se eu coloquei a mais, ó. Aqui eu tenho 4 cantos, né? Aí eu venho nesse, aqui eu tenho um ponto alto e o ponto alto duplo. Aí eu vim na alcinha aqui, ó, do ponto alto duplo, que é do segundo ponto aqui maior, né? Aqui do topo, tá? Vou pegar o meu fio, deixar um pedacinho ali. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto meio alto, pegando as duas alcinhas, tá? Ponto meio alto. Aí, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Tentar não alongar. Se vocês quiserem maior, vocês dão aquela alongadinha. No mesmo lugar, vou fazer um ponto alto duplo. Deixa eu olhar aqui pra baixo, porque... soltou. Deixa eu refazer aqui, ponto alto duplo. Ponto alto duplo. Aí, no próximo, solto aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. E o fiozinho tá escapando. Ponto alto duplo. Aí, no próximo, um ponto alto. E no mesmo lugar, um ponto meio alto. Certo? Aí, eu cheguei aqui, ó, no segundo ponto de novo, do outro canto. Aí, eu vou repetir, tá? Um ponto baixo, só. No próximo, um ponto meio alto. Aí, no próximo, um ponto alto. E no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Aí, um ponto alto duplo só. Aí, no próximo, um ponto alto. E um ponto meio alto. Aí, eu vou repetir de novo. Um ponto baixo, só. Um ponto meio alto, só. Deixa eu olhar aqui por baixo. Depois eu tirei esse fiozinho que tá aqui. Aí, eu venho um ponto alto. E um ponto alto duplo no mesmo lugar. Fiz um, dois, né? Fazer o terceiro canto. Aí, um ponto baixo. Um ponto meio alto. Oi. Um ponto alto. E um ponto alto duplo junto. Um ponto alto duplo só. Um ponto alto. E um ponto meio alto, no mesmo lugar. Aí, eu já cheguei no outro cantinho aqui pra fazer o meu quarto, né? Aí, eu venho aqui, ó, em cima do segundo ponto mais alto, né? Que é o ponto alto duplo. Com um ponto baixo, no próximo um ponto meio alto. Separado. Aí, o ponto alto. Aqui no próximo. E um ponto alto duplo
no mesmo lugar. Deixa eu desmanchar aqui, gente. Ponto alto duplo. Aí no próximo ponto alto duplo, só. Aí no próximo, é o último pontinho aqui, é um ponto alto e um ponto meio alto. Aí eu vou... Opa, cuidado pra não pegar meu dedo. Aqui. Puxar aqui. Vou fazer aqui o meu acabamento aqui por baixo, ó, nessa alcinha aqui. Puxar o fio pra trás. Vocês fazem do jeito de vocês, tá, gente? Mais ou menos no mesmo tamanho. Vou vir aqui, ó, dentro, por trás, no meio. Cadê? Essas alcinhas aqui. Puxar o fio lá pra trás. Vou ajustar. Vou dar uma travadinha aqui atrás, por baixo de um pontinho. E aqui eu vou dar dois nozinhos, que essa peça aqui eu vou... Vocês podem costurar ou colar, tá? Se for costurar, vai ficar aparente embaixo. Vocês podem costurar com a linha invisível ou com o verde contornando. E embaixo vai ficar tipo uns bordadozinhos, né? Não tem problema nenhum não, tá, gente? Assim, eu mesmo, tem coisas que eu não vejo muita diferença, não. A gente compra uma roupa de costura, tem a costura por baixo. E aqui é o trabalho todo manual, né? Aqui eu dou um pinguinho de cola. Tudo bem, meu cortador aqui, ó, surradinho, mas funciona, principalmente se colocar um dedo. E aqui eu vou ajeitar ele. Ó, gente. Ó. Eu tô achando que vai ficar um pouquinho grandinho para o que eu quero, né? Pra faixinha. Mas eu não tenho um fio mais fino. Ficou com esse defeitozinho aqui, mas a gente vai dando um jeitinho, né? Cadê? Pegar um pedacinho, ó, do branco. Um pedacinho mesmo. Posso até colocar aqui nessa falha, ó. Sabe como fazer? Ficar mais bonitinho. Ó, o branco, ó. Fazer aqui 4 correntinhas. Deixa eu ver se vai dar, né? Pelo pedaço que eu peguei. Ó. 4 correntezinhas. Vai até esconder aqui, ó. Tá vendo, gente? Que tem jeito pra tudo. Pra morte só Cristo. Pra doença, né? Mas coisas humanas, né? Tem que dar um jeitinho. Vou puxar. Ó, ainda ficou pequeno. E aqui não dá. Aí. No caso, eu vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas vai ficar bem. Fazer, ó, pegar o fio aqui, gente, eu vou fazer 5 correntinhas, tá? Deixar um pedacinho de fio aqui pra arrematar, fazer 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se 5 ou 6. 5. Corta aqui, ó. É o que, Jennifer? Ó, e fica bem, eu vou colocar bem em cima desse daqui que não ficou tão legal. Não, mãe. Peraí que vai almoçar.
jeito, gente. E Eu vou pegar a bolacha tem gosto de pizza. deixa eu puxar um pouquinho aqui. E se diz o nome. Eu coloco aqui um pouquinho de cola. Deixa aí. Gente, ó, gente, eu vou usar essa cola aqui. É bom que ela tem. Ainda tem uma que tem um bico mais fininho da Círculo, que eu esqueci qual é o nome. Agora ela tá querendo entupir. Aí eu vou passei agora uma agulhinha de costura no bico. Vou colocar aqui ó, um pouquinho por baixo. Se pegar um pouquinho fora, quando secar, ela fica transparente. Eu gosto dessa cola para fazer a aplicação por conta disso. Tá? Manchou aqui, ó, mas quando secar já a líquida de silicone não. Se ela pega, ela fica feinha. Ó, gente, tá aqui. Deixa eu pegar só a faixa pra ver como é que vai ficar. Pronto, gente, ó. Eu ainda vai provar. Eita, ficou grande. Tá vendo, gente, que ficou grandinha? Ficou grande. Isso aqui é só dar uma puxadinha e vir. E aí, quando colocar a costura, ela vai ficar certinho. Eu vou ver se eu acho algum fio bem mais fino, gente, pra fazer. Mas o processo é o mesmo. Eu vou dizer qual foi o tamanho que ela ficou, tá? Com 4,5, quase 4,5. Quase 4,5. Viu? 4,5. A largura da faixa. Ficou com a largura da faixa, 4,5. Mas aí eu vou fazer. Vou tentar ver se eu consigo fazer ela menorzinha. Vou ver aqui uma agulha menor. Eu queria que ela ficasse menor.